O que é o cheerleading? Cheerleading é É superação. Diversão. Adrenalina. Superação. É resistência. Família. Empenho. Superação. Dedicação. É o esporte que eu me encontrei. Cheerleading é um esporte que se originou da prática de animação de torcida, que, ao que se sabe, é que surgiu entre o final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, e era basicamente a prática de liderar torcida. Um grupo de pessoas que estavam ali beirada de campo, de quadra, durante as atividades esportivas, os jogos, e tinha essa função de puxar a torcida, animar a torcida, liderar os cantos, como forma de apoio aos atletas que estavam dentro de campo ou de quadra. Mas conforme o tempo foi passando, a prática de animação de torcida foi incrementando elementos, adicionando elementos principalmente da ginástica, como acrobacia, saltos, elevações de pessoas, e chegou num ponto em que se tornou uma prática tão complexa que passou a se tornar um esporte por si só. E daí foi quando surgiu mais uma vertente do cheerleading. O cheerleading sideline, que é esse de animação de torcida, e o cheerleading esportivo, o cheerleading competitivo, que é basicamente um esporte por si só. E a partir dessa nova estrutura, dessa nova vertente, foi onde surgiram competições, o esporte foi se aprimorando, e hoje em dia é um esporte completo, com vários elementos, como tumbling, que são as acrobacias de ginástica, elevações, que é o principal, creio, do cheerleading, saltos, lançamentos, os baskets, e várias outras coisas, como dança, alguns elementos que compõem o esporte como ele é conhecido hoje em dia. Então, assim, o que eu conhecia sobre cheer era muito o que a gente via em filme, né? Acho que a maioria dos praticantes conhecia pelo filme e conheciam outras vertentes da modalidade, né? Que é o que mostra nesses filmes, geralmente. O cheerleading, tanto o sideline quanto o cheerleading competitivo, é uma prática relativamente nova no Brasil. Tem menos de 20 anos que o esporte é praticado no nosso país. E aqui, dentro do cheerleading competitivo, nós temos basicamente dois formatos, que seria o cheerleading universitário, que é aquele que ocorre dentro do ambiente universitário, que é os times filiados às atléticas, que dependem de uma instituição, que acontecem dentro de uma instituição. E nós temos o Cheerleading All-Star, que são os times independentes, que não são vinculados a nenhuma instituição de ensino superior e atuam de forma independente. Mas existe essa presença do cheer nas universidades, principalmente. A maioria dos times brasileiros são universitários. Eu acredito que dentro da universidade o cheerleading surge através de duas formas, né? Assim como surgiu no mundo, através do sideline, animando os jogos de outras modalidades, né? Que inclusive é a origem do esporte mesmo. Então vai ter um jogo de modalidades que já são, né, mais estabelecidas dentro do meio universitário. Por exemplo, vai ter um jogo de handball. E a galera vai lá torcer nisso. Bom, por que a gente não monta uma equipe de animador de torcida para torcer aqui? Então esse eu acho que é uma das formas de surgir. E a outra é através das competições universitárias, né? Onde tem-se já a competição e vide a demanda de ter uma equipe representando aquela universidade, surge uma equipe lá dentro. Então, a gente consegue ver esses dois cenários, né, dentro da universidade, tanto para animação de jogos quanto para competir. Em 2015, 2016, em abril, nós criamos o time de líderes de torcida da UTFPR Londrina, e porque todos os outros campos, né, a maioria tinha, e nós pensamos, por que não aqui na UTF Londrina, né? Então, nós criamos um grupo no WhatsApp, eu lembro muito bem, e fomos colocando várias pessoas, várias meninas, vários meninos,
E aí o projeto foi tomando forma, a ideia foi crescendo, e todo mundo comprando essa ideia e falando: "Vamos para cima". E aí foi que surgiu, na época, né, as Gorilettes. No começo a gente, pensava mais, né, em a Gorilada ter uma equipe de líder de torcida, né. Só que aí depois, né, a gente foi vendo os campeonatos, tinham engenharia, o GIA, e a gente começou a se apresentar. Eu tive à frente, se eu não me engano, da primeira apresentação do GIA e da primeira do engenharias. Foi um pouco difícil, mas como eu te falei, eu tive muito apoio, né. Quando eu falei assim: "Não, vamos criar", as minhas amigas, né, as pessoas que eram mais próximas, "Vamos criar", e assim, foi tudo assim, na cara e na coragem. Aí tive muito apoio da Atlética também, dessas 2 pessoas, né, que foram o Nil e o Kendi, que apoiaram muito a gente. Se eu não foi o Kendi, foi o Miyoshi na época, era o Miyoshi. E foram pessoas incríveis, assim, que me ajudaram muito, principalmente o Nil. Nossa, o Nil dava um suporte ferrado, assim, tipo, e ele batia no peito e falava: "Vamos pra cima". O Nil foi ele que colocou a gente na primeira disputa do Engenharias, foi ele que fez com que a gente fosse pra apresentação no GIA, porque não existia apresentação de cheerleaders no GIA. Não existia isso. O Nil foi lá, porque o Nil era da liga também, das atléticas. O Nil foi, colocou, só pra gente poder se apresentar. Então foi uma pessoa incrível que batia no peito e falava: "Marissa, vamos pra cima". Ele era incrível, assim, né? Foi uma pessoa incrível. Na época que eu entrei, né, na UTF, a nossa quadra, ela era fechada, já era coberta, mas assim, ela era totalmente aberta, né? Se eu não me engano, acho que aí já está totalmente fechada a quadra, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Então a gente não tinha estrutura, né? A gente só tinha um sonho mesmo de ser líder de torcida. Então a gente treinava aos sábados no Zerão, e durante a semana a gente treinava na quadra da UTF. Era incrível, né? Porque assim, era uma válvula de escape. Então, era toda aquela pressão de universidade, de faculdade, ter que formar, e já logo vem TCC, e todo aquele estágio, e toda aquela cobrança que a gente sabe que a Universidade Federal tem, né? Então o TIR para mim era uma válvula de escape, era um momento que eu tinha para me reunir com as pessoas que eu gostava muito daquele time, apesar que eu era muito brava na época, né? Mas a gente vai amadurecendo e a gente cresce, a gente amadurece. Se eu pudesse, faria algumas coisas diferentes, né? Mas isso vem com a idade. E era uma válvula de escape mesmo, sabe? A gente ter aquele momento nosso e aquele momento em que vamos parar, vamos respirar, vamos curtir e vamos levar a vida de uma forma mais leve. E fui atleta das Gorilettes e Gorilas de 2016 até 2023, ano em que eu acabei saindo de Londrina e por uma questão geográfica acabei me afastando do esporte. Eu conheci o esporte, né, em 2016, tive contato com o esporte através de amigos que treinavam com a equipe. Inicialmente eu não conhecia, nunca fui em nenhum treino, e esses amigos meus eram pessoas que acordavam no sábado cedo para ir treinar, e eu pensava, cara, o que essa turma faz no sábado cedo? Acorda e vai treinar e tal, até que no fatídico Engenharia das Paranaenses de 2016, eu fui prestigiar meus amigos que estavam se apresentando, e foi assim, cara, foi incrível ver o que essas pessoas faziam de fato nesse sábado de manhã que elas acordavam. Essas pessoas fazendo coisas que eu achava impossível. O cara que tava ali tomando uma cerveja comigo na sexta-feira à noite, no sábado cedo tava fazendo isso, sabe? Acrobacia, jogando gente pra cima. Pô, que experiência incrível, como não se apaixonar? Foi então que depois disso eu fui participar do primeiro tryout, onde eu entrei no time e fiquei até 2023. Eu iniciei minha jornada no TIR em 2019, no final do ano, na equipe Gorilettes Cheerleading, da TFPR Londrina. E treinei por em torno de uns 3 meses e, assim como o mundo todo, nós tivemos uma pausa, um momento de quebra ali na nossa rotina com a pandemia.
Em 2019 nós tínhamos uma equipe bastante forte, numerosa, com atletas experientes, e através desses 2 anos de pandemia nós voltamos com uma equipe bastante fragilizada, com menos de 10 atletas, e a maioria atletas que nunca tinham competido, tinham pouca experiência, que entraram também pouco antes da pandemia. E tivemos que reconstruir a equipe praticamente do zero. Foi quando nós fomos para a competição UEP, Engenharias Paranaense, de 2022. Tivemos, acho que, um resultado bastante insatisfatório, ficamos em último lugar no campeonato. Fomos com uma equipe que não estava realmente preparada, como várias outras equipes estavam também. E foi um ano bastante difícil. Quando retornamos desse campeonato, nós tomamos a decisão de reformular a equipe, mudar coisas internas, e uma das coisas foi o nome da equipe, que foi mudado de Gorilettes Cheerleading para Gorillas Cheerleaders. Houve essa mudança, houve esse empenho para renovação, para melhoria da equipe, uma reorganização. E em 2023 nós decidimos ir para mais uma competição, dessa vez não a Engenharia das Paranaense, mas o Campeonato Paranaense de Cheerleading. Foi uma decisão bastante corajosa da nossa parte, competir num campeonato maior. Ali nós tentamos inicialmente levar categorias maiores, mas foi algo que, de acordo com as condições que nós tínhamos naquele momento, nós só competimos em categorias menores, que são os group stunts. Nós temos dentro de uma competição de cheerleading várias categorias, e uma delas é os group stunts, que são categorias que competem em um stunt só, um grupo de até no máximo 6 pessoas. E foi um momento único, assim, porque foi a primeira vez em que eu tive títulos dentro do esporte que eu gosto tanto. Nessa competição nós voltamos com, creio que 5 medalhas a equipe, e 3 delas minhas. Então foi um campeonato muito interessante, foi uma experiência incrível, porque eu consegui realizar um sonho, que foi competir como flyer, que é algo que até mesmo hoje em dia ainda tem certo tabu dentro do esporte, alguns papéis de gênero e tudo mais. E após esse retorno do campeonato, nós voltamos com um gás a mais dentro da equipe e decidimos competir novamente em 2024. E, bom, o que é um campeonato de cheer, né? É um evento onde as equipes se apresentam diante de um corpo de jurados, né? Então se monta uma rotina planejada em cima de uma música, seguindo um regulamento, né? Regulamento internacional já estabelecido com normas. Então leva-se essa rotina, onde é avaliada por esse corpo de jurados competentes, e a partir dos critérios, né, de avaliação, as equipes que melhor pontuarem, que mais cumprirem os requisitos de limpeza, cumprir com os elementos com maestria, né? Não basta cumprir um elemento, tem que cumprir ele com limpeza, com rigor, com equilíbrio, sem ter quedas, né? A melhor equipe acaba sendo exaltada com sua medalha, e como sonho de todo atleta, eu conquistei as minhas. Então essas 2 medalhas foram das últimas competições que eu participei, uma delas com Gorillas, uma delas com Alliance, nas categorias Stunt All Boy nível 2 e na categoria Elite Stunt nível 3. Eu lembro que eu conheci os Gorillas em 2023, foi logo no começo do ano. Teve um evento que foi a recepção de calouros e eles apresentaram lá, para chamar a gente pro time. Eu estava ajudando a organizar esse evento, mas eu vi a apresentação. E eu achei muito curioso, o esporte muito diferente, achei a galera da equipe também interessante. E daí nisso eu fui conhecer, fui fazer o tryout deles. Fui eu e mais 5, 6 atletas junto comigo. E lembro que eu me encantei pelo esporte, achei super bacana, assim, a equipe foi super receptiva comigo também. Então eu me senti muito querido ali e me encantei. E nesse mesmo ano eu já fui competir no Campeonato Paranaense 2023 pela equipe, na categoria All Boy, inclusive, que foi comentado anteriormente.
E com toda essa participação que eu tive, com toda a história de carinho que eu criei ali, acabou que em 2024 eu assumi a gestão como presidente da equipe. Em 2024, logo no começo do ano, a gente tinha algumas decisões para tomar, né? Então, juntou eu e a gestão que estava junto comigo, e foi que fomos conversar com a equipe. Uma das principais decisões que tinha que tomar é o que a gente ia fazer em 2024, qual ia ser o nosso grande objetivo. E a gente decidiu que para esse ano a gente ia competir de novo no Campeonato Paranaense, só que agora numa categoria maior, que era o Team Tier. A gente não ia mais competir nas categorias individuais. Então esse foi o nosso grande foco. É uma categoria muito mais trabalhosa, então a gente teve que ir atrás de alguns requisitos para ajudar a gente. Um deles, por exemplo, foi procurar um treinador. E a gente procurou bastante, tanto no Paraná quanto em São Paulo. E quem a gente achou que foi perfeito pra gente foi a Tainá. A Tainá era uma atleta do One for All, que é um time All-Star ali de Maringá. E ela estava super disposta a conhecer a gente, a nos ajudar a criar nossa rotina, que é muito importante, sobre um contrato que a gente firmou com ela. E nisso começou nosso primeiro contato com essa nova categoria que estava sendo para todo mundo ali e que a gente ia desbravar muita coisa ainda. Compondo o Team Tier, a gente vai ter a rotina e o Tier Mix. A rotina, a Tainá que a gente contratou, vai montar pra gente, então não era uma preocupação grande. O Tier Mix a gente ia montar, nós mesmos da equipe íamos elaborar, como já tínhamos feito ano passado. E tem uma terceira questão, que talvez fosse a principal, que é a gente conseguir treinar. Precisávamos reunir todos os atletas juntos, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, para a gente poder treinar junto. Outra questão que vem com essa preocupação toda é o financeiro. O tiro em si não é um esporte muito barato, tem as dificuldades financeiras. Por exemplo, os uniformes em si não são baratos, porque não é muita gente que faz no Brasil mesmo, então quem faz cobra um preço mais elevado para isso. As dificuldades do campeonato, inscrição, o deslocamento do campeonato, que o nosso foi em Curitiba, por exemplo. Embora a gente consiga um auxílio da UTF, por exemplo, o transporte foi totalmente coberto pela UTF, tanto em 2023 quanto em 2024, a gente precisa arrecadar dinheiro ainda para essas demais tarefas, sabe? Então, é um esporte que demanda muito do atleta, não só de tempo, como de empenho para ajudar nessas questões. Para isso, a gente foi atrás de várias alternativas, como arrecadações, fazer semáforo para ajudar no dinheiro, e a gente conseguiu uma parceria muito boa com uma equipe aqui de Londrina, um time de futebol americano, que são os Bristlebacks. A parceria que a gente firmou com eles foi para a gente fazer torcida em todos os jogos que eles fossem participar. A gente ia nos jogos também e fazia torcida sideline para eles, fazendo alguns elementos de cheer, chamando a torcida para cantar, vibrar junto com a gente, cantando algumas cantigas de animação deles. E era muito legal, foi uma parceria muito boa. O Rafael, que era o presidente do Bristlebacks na época, sempre foi muito compreensível com a gente. Teve vários momentos que a gente conversou sobre algumas questões de saúde, algumas questões de segurança até para os nossos atletas também que tinham que treinar fora ali do momento da sideline. Ele sempre foi super compreensível, sabe? Então foi muito bom a parceria com eles, nos ajudou muito. E tanto que foi por isso que a gente conseguiu chegar onde chegamos no Campeonato 2024. Então a gente estava num cenário que estava tudo dando certo. A gente conseguiu a nossa coach, a gente conseguiu uma parceria muito boa para o financeiro, a gente tinha uma rotina já montada, mas a gente foi encontrando algumas dificuldades no caminho. Dificuldades que são inerentes à nossa equipe, por ser uma equipe universitária. Todos os atletas, eles faziam algum curso aqui no TFPR. E por conta disso, tem muita diferença de grade, diferença de horário, dificuldades quanto a provas, estudos, trabalhos, enfim, muitos compromissos que vão além da nossa equipe, do nosso esporte. Então, por conta disso, a gente teve várias dificuldades. No começo, a gente estava conseguindo sobrepor elas, treinar bastante, mas sempre que chegava, por exemplo, na época de prova, ficava um pouco mais difícil. E por conta disso, o nosso destino foi mudar. Após todos o que envolve, sabe, a preparação para uma competição, tanto a questão burocrática quanto a questão técnica, tivemos alguns percalços no caminho que fizeram a gente tomar a decisão de não competir mais com a categoria maior. Ai, amigo, é assim, o tiro universitário ele é muito complicado. É porque a gente tem a galera que quer muito e tem a galera que não quer tanto. Mas não quer tanto no sentido, tipo assim, é a galera que não tá acostumado com o esporte, com ser atleta, de deixar as suas coisas para poder treinar, para focar, sabe? Tipo, principalmente a galera nova que não conhece, porque querendo ou não, a gente conhece o esporte quando a gente vai pra tier, tipo assim, paranaense, que é só tier. Tier Fest, que é só tier, tipo, é outra vida, é outra vivência. E, tipo, começa a levar mais a sério, sabe? É normal, acontece, tipo,
Tem gente que quer muito, tem gente que quer pouco, aí não treina muito. E aí, quando começa a chegar perto, começa a desesperar. Vai, não vai, não vai, não vai. E às vezes, tipo, realmente é melhor não ir. Porque a chance de vocês se lesionarem, ou, tipo, se a frustração ser muito alta lá, sabe? Uma coisa muito legal que o TIR traz na vida da gente, enfrentar desafios, ter disciplina, porque é um esporte coletivo, você tem que ter disciplina, você tem pessoas contando com você lá. Então você tem que chegar no horário, você não pode estar faltando dos treinos, né? Porque um instante depende de todo mundo que está ali dentro. Foi algo bastante difícil para a nossa equipe, mas foi uma decisão que no momento sentíamos como correta. E mais difícil ainda foi tomarmos a decisão de ainda ir competir, ainda termos essa experiência enquanto equipe, mas em um número menor. E foi então que tomamos a decisão de competir em 2 categorias apenas. Seria o Best Basket, que é uma categoria de lançamento, e o All Girl nível 2, Group Stunt, que é uma categoria menor, de até 6 pessoas. E, como o nome diz, All Girl, uma categoria feminina. E eu estava envolvido nas 2 categorias, de certa forma. No Best Basket, porque eu compunha o stunt como flyer, eu ia ser a pessoa que ia ser lançado. E no stunt All Girl, eu tive a experiência de criar uma rotina, de treinar outras pessoas, de pessoas confiando em mim para levar elas para os resultados que elas estavam esperando. É que você tá explicando, vai. Tá faltando aqui, vem aqui, vamos fazer o nosso? Mas é isso, tipo assim, joga com, tipo assim, esquece o que tá acontecendo embaixo, explode com confiança e chuta esse Vai, lá em cima. força nesse Aproveita hoje que tem bastante. Você pode cair à vontade que eles pegam. Coloca o Gabriel perto e Deus abençoe. E, enfim, o Campeonato Paranaense de 2024 foi uma experiência incrível, uma experiência de superação. Foi algo que todos nós fizemos coisas que nós nunca tínhamos feito pela primeira vez. Eu estava numa categoria em que eu tive que aprender em menos de um ano a realizar aqueles movimentos. É algo que é bastante comum, inclusive, dentro do esporte, mas foi algo bastante desafiador, e entrar no tatame e sentir a energia da galera e sair com um bom resultado é algo assim incrível. É algo que só quem tá lá consegue sentir, sabe? E acima de tudo, ver pessoas da minha equipe, ver outras pessoas, não somente a mim, tipo, tendo conquistas, se superando, é algo que pra mim é sem igual. E, enfim, foi um ano assim de muita superação, muitos desafios, mas que no final nós tivemos resultados incríveis e, enfim, um fortalecimento do esporte, da nossa equipe, que não acontecia em um bom tempo, assim. Mas no fim, chegar na competição, aquela energia, todas as equipes ali concentradas, querendo entregar o seu melhor em cima do tatame. E quando chega a sua vez, você sobe no tatame, parece que no momento que você põe o pé em cima do tatame, o mundo gira de um jeito diferente. Você não pensa em mais nada, só naquele trabalho que foi construído ao longo da temporada para chegar lá e entregar o seu melhor. Então é um momento de sinergia entre as pessoas em volta, é um momento em que tudo acontece e é maravilhoso. E no fim, né, depois de entregar a sua rotina, sair do tatame, abraçar a sua equipe, cara, isso é uma experiência que, se você não teve, tá perdendo. É maravilhoso, vale muito a pena. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente pro TIR, é que nunca é tarde para começar alguma coisa nova, né? No TIR a gente tem vários atletas que começaram com 30 anos, com 25 anos, e assim, que às vezes acham que é tarde para começar um esporte novo, principalmente porque envolve acrobacias, e a gente tem muito a visão da ginástica, que tem que começar cedo e tudo mais. Então, acho que o meu recado principal é nesse sentido, que nunca é tarde para começar algo novo, e que
dê uma chance para o nosso esporte, porque ele é muito democrático, muito inclusivo e não vai se arrepender. Gol!